A palavra de Deus nesta noite está no livro de Mateus. Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao versículo 28. Assim diz a palavra de Deus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A mensagem está neste versículo, porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la, e a quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra e nos dê um recado santo para as nossas vidas. Então disse Jesus. Quem disse? Ele disse aos seus discípulos. Não foi um profeta qualquer. Foi ele quem disse. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. O Senhor revela isso a Mateus, e Mateus escreve. Outros evangelhos também escrevem sobre esse mesmo texto. No livro de Mateus, alguns conhecem como Matias, outros conhecem como Levi. É a mesma pessoa. Quando você abrir uma Bíblia qualquer e você vê lá Matias, refere-se a Mateus. A Levi também se refere a Mateus. Uma coisa muito importante é o que ele está falando. Ele começa dizendo: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser. Vir ao Senhor não é nada obrigatório. Não é compulsório, que é a mesma coisa de obrigado. Muita gente diz essa palavra assim: quem não vem por amor, vem pela... Você sabia que isso contraria? Olha o que está dizendo. Se alguém... O que diz, Renato? Quiser. É que, como muitos de nós viemos em momento difícil da vida, diz, vim na dor. Não, você não importa se estava em dor ou não em dor, você veio porque quis. Numa outra palavra, isso significa ato voluntário. Porque está cheio de gente, cheio de dor, que não quer a Deus. Não é, doutora Marta? Está morrendo lá, acabando. Mas você nem pode falar de Deus. Eu não quero. Não me incomode com essa palavra. Tanto que eu tomo muito cuidado ao falar de Deus. Porque algumas pessoas ficam irritadas. Você está aqui porque você amou a palavra e decidiu por ela. Ela disse, não, mas o Senhor Jesus
Tá certo, Ele nos escolheu primeiro, Ele nos escolheu desde o princípio. Fomos feitos para a adoração, já estávamos escolhidos, todos os homens. Isso não quer dizer que particularmente Ele escolheu a todos, desde o nosso nascimento. E o que Ele faz não é nos trazer pela dor, porque se Ele só nos trouxesse pela dor, que Deus rancoroso é esse, que te dá um câncer para você vir para a igreja, te dá uma doença para você virar crente. Que amor é esse? O que o Senhor faz, aprenda isso, Ele nos convence do pecado. Se você permitir, Ele te faz convencer do pecado. Não é Ele que te converte, é Ele que aborda com você no espírito. E você então, é como se você parasse no local e dissesse assim, eu estou indo para a Bahia, e na verdade estou indo para o Rio Grande do Sul. Eu estou indo para a Bahia? Não, você está indo para o Rio Grande do Sul. E como é que eu faço para ir para a Bahia? Você tem que voltar. Isso é converter, é mudar a direção. Então, o que o Espírito de Deus faz é nos convencer do pecado. Por que algumas pessoas pecam? Você assiste televisão lá, você vê as coisas que estão hoje na TV, os caras não estão nem aí, é perversidade total. A gente está preocupado em ver aquilo. Aquilo é uma festa. O que acontece numa balada, numa farra, você nem imagina, mas não tem ninguém que está com peso daquilo ali. Porque a pessoa não tem nada que lhe acuse, ele está ali achando que aquilo é vida, é viver. Por isso que o Espírito de Deus faz, Ele coloca em nós o convencimento, Ele mostra para você. Hoje, amanhã, o que acontece hoje e o efeito disso, a consequência disso. E aí você diz, eu não quero isso para mim, não quero para mim isso. Eu quero um outro padrão. Eu posso aceitar isso, aquilo, mas não aceito, não quero isso tudo para a minha vida. E você então se convence, vou me voltar para uma outra direção. E escolhe para você essa nova direção. Então, exatamente ele diz isso. Você, se você quiser, e ele diz, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a cruz? É ficar andando para cima e para baixo aí, com um madeiro nas costas? Não. A cruz significa vergonha, dor, desconforto, sofrimento. Cruz significa isso. Não pensa você que cruz significa alguma coisa boa. Não, cruz não significa. Cruz é maldição. E o que ele está dizendo? Pegue a sua cruz. E pegue os seus dias. E venha atrás. O que é siga-me? Siga-me é andar atrás. Quando ele diz, siga-me, ele está dizendo assim, venha atrás de mim. Se você quiser. Se você quiser. Você vê como nós fazemos as coisas, por exemplo, quando fazemos uma oferta, você levanta do banco e traz a oferta. Porque é errado eu ir buscar uma oferta nas tuas mãos.
Porque tudo aqui respeita a sua vontade. Sabe? Você levanta, você faz. Por que nós fazemos um convite para você aceitar Jesus? Você levanta a mão, eu aceito, eu recebo. É você que quer. Ninguém, sabe? O arbítrio nosso é tão nosso que o Senhor não invade a nossa privacidade. Porque daí seríamos um bichinho, um tomate. Não seríamos gente racional. E ele diz, sua cruz. Pega a sua cruz. Ele não está falando, pega a cruz da tua família. Pega a cruz do teu pai, a cruz da tua mãe, a cruz dos seus. Não, é a sua cruz. Cada um de nós temos uma vida pessoal. Por isso somos chamados de indivíduos. Nós amamos nossa família, mas nós somos individuais. Até mesmo o marido e a mulher, que no sentido carnal fazem um só corpo, no que diz respeito à vida, cada um tem a sua própria. Algumas pessoas dizem, eu não sigo a Deus porque aprendi com a minha mãe, com meu pai, e eu vou ficar com eles. A tua vida é tua vida, você vai dar conta dela. Você não vai dar conta da vida do teu pai. Ele não vai dar conta da tua vida. Por isso que ele diz assim, pegue a sua cruz. E é por isso também que não importa a cruz de ninguém. Tereza, eu tenho amor por você, mas a tua vida, você responde por ela. Se eu puder te ajudar, estou aqui, mas eu não vou responder por ela. A cruz é sua. E isto vale para nossos filhos, para nossa família. Se alguém da tua família quer jogar a vida fora, você vai chorar, você vai entristecer. Mas você não tem absoluta culpa e não vai ser cobrado de coisa nenhuma. Tudo está incluído nisso. Por isso ele diz, pegue a sua cruz, a sua vivência e venha atrás de mim. Esse versículo diz todas estas coisas que eu falei para você. Todos nós temos uma cruz para carregar. Cruz são as nossas perdas, nossas dificuldades, nossos problemas, as rejeições que temos. Isso é cruz. Uma vida pautada por isso. Você pode ter dinheiro, não ter dinheiro, você pode ter diplomas e não tê-los. Você tem vida com perdas, com lutas, com dificuldades. Você fica doente, você é frustrado. Você tem rejeições que vêm desde o pai, da mãe, do avô, do vizinho, do amigo. Você tem seus próprios problemas. E o Senhor diz, pega tudo isso e vem após mim. Pega tudo isso e vem. Ele não diz assim, vou te tirar isso. Porque ele diz, vem você com todos esses problemas, vem atrás de mim. Falando um pouquinho de cruz. Cruz não era coisas de Israel. Porque Israel não matava pela cruz. Na lei mosaica, a tradição judaica, se a pessoa fosse condenada à morte, ele era apedrejado. Ele não era crucificado. A cruz, ela veio muito antes com os assírios. Depois passou para os gregos. Depois foi adotado pelos egípcios. E finalmente chegou aos romanos. E aí que chegou a Israel, porque naquela época Roma era o dominador.
que a morte de cruz era terrível? Porque a morte de cruz, Jesus mudou. Porque ela era assim, o cara ia, era crucificado, morria e ficava lá. Não era tirado. Ele ficava estendido lá no Calvário, e depois de morto, os abutres vinham e comiam a carne dele. Comiam a carne dele. É isso. Então, a morte de cruz não era depois morreu, tira, leva para o sepulcro, não. Depois da morte, os abutres vêm comer a carne. E é por isso que aquele lugar chamava o Monte das Caveiras. Por dois motivos. Primeiro, quem foi Israel tem a pedra com cara de caveira. Segundo, porque lá era um lugar de caveira. Porque os abutres iam comendo, 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 até ficar ossos estendidos lá. Então, cruz é isso. Maldição. É por isso que nós não usamos o sinal da cruz para nos abençoar. Mas por que evangélico é tão radical? É tão bonito o sinal da cruz. Não usamos por este entendimento. Porque cruz lembra maldição, lembra caveira, não lembra bênção. Nunca a Bíblia falou que o sinal da cruz é sinal de Jesus, é sinal de cristão. O sinal da cruz é sinal de sofrimento, de sofrimento. Mas quem adorou a chegada da cruz pelos romanos foi o diabo. O diabo adorou essa história da morte de cruz. Ele vem acompanhando desde Adão a evolução humana. Lá no Gênesis, acontece a primeira profecia, e quem deu foi Deus. E ele deu a profecia ao diabo. Ele disse isso ao diabo: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso é uma profecia. Depois do pecado de Adão, Deus chama o demônio que fez Eva pecar, e diz assim: do filho de uma mulher virá um que vai pisar na tua cabeça. Isso foi dito pelo Senhor Deus ao demônio. Então o diabo sempre soube que um dia ia nascer uma criança, um menino, e esse menino viria para pisar na sua cabeça. O diabo ficou de olho. Quando Jesus nasceu, ele sabia que aquele menino tinha algo especial. Porque o coral, quando o coral de anjos cantou, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, Satanás disse: é essa criança. É esta a criança. A cruz chegou aos romanos no 6º ano depois de Cristo. Diga assim, 6º ano. No 6º ano a cruz apareceu. Jesus já estava ali, era um bebezinho. O diabo ficou feliz. Ele falou assim: ele veio, ele chegou. Mas não adiantou nada, porque ele entrou, mas ele não sai. Como é que ele vai pisar na minha cabeça? Ele vai morrer na cruz.
E lá na cruz, quem vai comê-lo são os abutres. Então o diabo diz que ótimo, descobri a forma de matar o menino. No momento que ele subiu na cruz, ele não desce. A partir daí, o diabo ficou mais tranquilo com a profecia de Gênesis 3:15. E aí então, feita essa introdução, eu vou começar a pregar. Tudo para explicar para vocês o que é cruz. O envolvimento da cruz. E o Senhor diz assim: segue-me. Você é Jesus. E eu sou teu seguidor. Vai aqui e tal. Olha aqui, ó. Vira para cá. Vira para cá. Isso é seguir. Vira para cá. Isso é seguir. Onde ele vai, eu vou. Onde ele entra, volta para cá. Né? Não foge não. Onde ele entra, eu entro atrás. Isso é seguir. Você diz, mas pastor, quer dizer que eu tenho que ir para Israel para seguir Jesus? Eu tenho que entrar em Naim, Jerusalém e tal? Não. A linguagem bíblica é simbólica. Mas quando nós lemos a Bíblia, por isso que toda vez que eu leio o texto, eu procuro o que esse texto ensina. Você não pode ler a Bíblia como um livro histórico. Você não pode ler a Bíblia como uma novela, um romance, um best-seller. A Bíblia você tem que ler e dizer, eu aprendo o quê? O que isto me ensina? Por isso que, às vezes você diz, é teologia ou psicologia que o pastor está falando? Parece que ele está filosofando. Não. Estou extraindo do texto o ensino que ele deixou. Cada coisa que ele fez, ele mandou escrever. Ele deu inspiração para que alguém escrevesse, para que nós aprendêssemos naquele texto. Então, não tem que discutir esse ou aquele texto. Tem que procurar o que eu aprendo, o que me ensina. Então, se nós começarmos a olhar o começo do ministério de Jesus, ele vai à festa. O que eu aprendo? Eu aprendo que ele era alegre. Eu aprendo que ele tinha conduta social. Apesar de já experimentar o primeiro milagre da falta de vinho, ele, na verdade, estava nos ensinando. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ninguém para seguir a Jesus tem que ser travado, mal-humorado, cheio de bloqueio. Você pode andar atrás do Senhor Jesus e ser uma pessoa natural, normal, abençoada, feliz. Dentro dos limites que ele mesmo ensinou. Jesus, na história de Naim, por exemplo, ele ensina o procedimento e a dor da morte, da perda. Ele nos ensina a atravessar. No episódio de Lázaro, ele nos ensina a importância de ter os amigos, a importância de cuidarmos. Quando ele conviveu com os discípulos, ele ensina muitas coisas abençoadas. E é isso que significa, onde ele entra, eu entro. Onde ele sai, eu saio. Para onde ele vai, eu vou. Eu quero aprender com ele. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele diz, aprendei de mim, isto é andar após ele, após ele. Estou carregando a minha cruz, mas estou abençoado. Uma coisa que você precisa aprender, e é a primeira lição que o Espírito de Deus dá,
é esta: jamais abandonar isto que nós recebemos de Deus. Nós devemos chegar, mas nunca voltar. Nós cansamos, às vezes. Nós ficamos muitas vezes estressados. Podemos até parar, mas nunca a abandonamos. Alexandre o Grande foi um grande dominador. Conta a história que Alexandre desembarcou numa praia com 40 mil homens. E ele já tinha dominado grande parte da terra. E Alexandre o Grande desce naquela praia com 40 mil homens. Eles descem do navio e vão para a praia. Aí vem um soldado e diz para ele: ô, senhor Alexandre, caímos numa cilada. Porque não vai ser homem contra homem. Nós descemos com 40 mil homens, parece que é fácil. Mas aí na praia tem 280 mil homens nos esperando. Então é um monte para cada um de nós. Alexandre o Grande dá uma vacilada e olha que os homens dele, 40 para 280 é muita gente. Somos o exército mais preparado da terra, mas é muita diferença. 40 para 280. O que a história ensina? Alexandre chama os seus comandantes e diz assim: vai lá e afunda todos os nossos navios. Seu Alexandre, dá licença. Os nossos navios? Ele disse: os nossos. Porque se não afundar os nossos navios, vocês vão voltar tudo correndo para o navio. Nós vamos voltar para casa, sim. Mas nós vamos voltar para casa no navio dos nossos inimigos. Vai lá e queima os nossos navios, para que vocês não voltem atrás. Eles desceram, sabendo de que era vencer ou, como é que é? Vencer ou vencer, lutar ou lutar. Sabe, vou ter que encarar, porque se eu falhar, não vou ver a queridinha mais lá em casa, né? Um Ricardão vai tomar conta do meu pijama lá. Desceu, brigou, venceu, subiu no navio e voltou no navio dos caras. Vocês sabem por que o mar abriu para Israel passar? Porque precisava abrir, aquela era a passagem. Mas você sabe por que o mar fechou? Essa você não sabe. O mar fechou não para que os egípcios morressem afogados, porque Deus podia matar os egípcios em qualquer lugar. O mar fechou porque Israel, se o mar não fecha, Israel volta. Pensa nisso. Nós somos frouxos. Nós temos medo. Somos medrosos. Né? Quando o povo olhou para trás e o mar fechou, ninguém disse assim: os egípcios morreram todos afogados. Agora, meu, é para frente e para frente. Não tem egípcio agora para voltar, não tem é caminho para voltar. O evangelho não é para frouxo. O evangelho não é para covarde. Seguir Jesus não é fácil. O preço é alto. O preço é muito alto. Estou lhe falando pelo Espírito de Deus.
Vocês foram chamados para uma guerra. Vocês escolheram a Deus, Deus escolheu a vós, sabe? E você tem que aprender a encarar. As igrejas enchem, parece uma estufa, enche e esvazia. Porque veio o problema, já sente falta do Egito. Ah, lá tinha maçã, lá tinha uva, lá tinha vinho, lá tinha tudo, tinha ovelha. Ô Moisés, e aí? E o meu filé? Quando Cristo te chamou, Ele chamou para você. Disse, pega a tua cruz e venha. Pega a tua cruz e venha atrás de mim. E onde for você vai. E eu vou na tua frente. E eu te defendo. E eu te guardo. Não vai ser fácil. Amém ou não amém? Amém. Você pensou que ia comer mamãozinho com mel? Você veio para enfrentar, para encarar. Sabe? É assim que você é. Medo de quê? Medo de quê? Você pega alguns irmãos, qualquer coisinha, vaza. Qualquer aborrecimento, me magoou, vaza. Não me cumprimentou, vaza. Não deixou eu cantar, vaza. Não deixou eu pregar, vaza. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, sabe? E a minha fé está firmada nele, só nele, tão somente nele. E haja o que houver e passe o que passar, jamais volto atrás, jamais volto atrás. A mensagem desta noite é dura. Você precisa aprender a vencer, a ter paciência, perseverança e saber. Existe um histórico da entrada de Jesus em Jerusalém. Foi o momento mais lindo de Jesus, a entrada em Jerusalém. Sabe por que foi lindo essa entrada dele? Porque os judeus, quando viram Jesus entrando em Jerusalém, pensaram, é um Messias. Porque até hoje, Israel espera o Messias libertador. Quando ele entrou em Jerusalém, não era só os convertidos, mas todos diziam, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Todo mundo dizia, Hosana ao nosso Deus. Hosana, Hosana, Hosana. Sabe, o Senhor passava no meio da multidão, entrando em Jerusalém, e toda Jerusalém alegre recebia o Filho de Deus, dizendo, Hosana nas alturas. Amém ou não amém? Amém. Eu queria dizer para você que todos nós temos o nosso dia de Hosana. Todos nós temos. Não é só cruz para carregar. Porque senão essa vida, você vai ter o dia de Hosana, o período de Hosana. Você vai ter Hosana na tua vida espiritual, material, de saúde. Você vai ter o dia de festa da tua vida. Hosana nas alturas.
Você diz, pastor, eu estou sem salário, eu estou sem dinheiro, eu estou desempregado e tal. Mas já passa. E o Hosana aparece a você. Por quê? Porque o Senhor entrou em Jerusalém, não é? O Senhor entrou em Jerusalém e eu estou junto com Ele. Hosana, digam Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Eu estou entrando após Ele. Quando Ele entrou em Jerusalém, os seus amados entraram juntos. Uma coisa que a gente aprende com a entrada de Jerusalém, além da alegria e da festa, é que estavam todos lá. Judas, aquele, estava lá. Pedro, aquele que, o galo cantou e ele desmentiu, estava lá. Quando você estiver vivendo o Hosana, está todo mundo atrás de você. Quando você está bem, todos te amam. Eu amo você. E bate nas tuas costas. Oh, querido, que emoção. Se convidam para ir na tua casa comer e tal. No Hosana. No Hosana. Nós temos amigos só do período de Hosana. Você tem Hosana, é festa. Hosana é festa. Hosana é festa. Todo mundo te ama. Você é o melhor tio do mundo, amigo do mundo, pastor do mundo. Você é a melhor pessoa que tem. Quando você tem dinheiro, está tudo bem. Está tudo festa. É dia de festa. Mas a vida não é assim. Ele diz, segue-me. Traz a tua cruz. 15 dias depois do Hosana, 15 dias, diga 15 dias. 15 dias. Depois da entrada em Jerusalém, começa o período da crucificação. 15 dias depois. Por isso que eu estou sempre dizendo para vocês, depois de um Hosana, vem crucificação. Vem dificuldades. Quando o Senhor Jesus está lá, no final, Pedro estava lá, apóstolos estavam lá, Judas estavam lá, os amigos estavam lá. Sim ou não? Falam com convicção. Sim ou não? Não. E por quê? Porque os inimigos, os amigos desaparecem na hora da crucificação. Família desaparece na hora da crucificação. Só tinha Maria e João no finalzinho ali. Porque os outros foram todos saindo. Se você viveu, e se você vive um momento de dificuldade, você sabe que o Espírito de Deus está falando algo que é coerente. Ninguém te dá tapinha nas costas quando você está em luta, em dificuldade. Muito pelo contrário, vira aqui, atravessa lá e passa lá embaixo. É importante você aprender isso com Deus. É muito importante você saber isso. Se tem uma coisa que a gente aprende na hora da dor, é que é na dor que os amigos verdadeiros são revelados. Digam comigo, é na dor que os amigos verdadeiros são revelados. Você pode dizer assim, será que minha irmã é minha amiga? Na hora da dor está junto? Será que meu irmão é meu amigo? Na hora da dor está junto? Os teus amigos, na hora da dor está junto?
Aqueles que aparecem quando você dá uma melhora, esses não são amigos. Por isso você não fique chateado, nem entristecido. Ele diz, pega a tua cruz, pega as tuas decepções, pega a sua... E segue-me, segue-me. Eu sigo a Jesus. Eu não me decepciono mais com ninguém. Porque a mesma pessoa que diz assim, eu amo você, eu adoro você, você é maravilhoso. São os primeiros que viram as costas para você. São os primeiros que viram as costas e te largam. Acontece muito isso. Quando alguém te virar as costas, diz assim, Deus sabe de todas as coisas. Quando alguém não te cumprimentar, você fala, oh, pobreza, oh, pequenez. É assim mesmo, o homem é desse jeito. Ontem, amigo, hoje nem te cumprimenta. Nem te cumprimenta. Aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. A crucificação, ela mostrou os verdadeiros amigos do Senhor Jesus. E aí então, acontece uma das coisas dos milagres mais maravilhosos que ocorre no ministério de Jesus e que é muito pouco contado. Vocês sabem quem era José de Arimateia? A Bíblia diz que José de Arimateia era um homem rico e era um senador. Tem texto aí? E vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. O Senhor sempre coloca no nosso meio pessoas abençoadas que estão aí para um propósito que nós nem sabemos, mas tem propósito de Deus. Quando Deus mandou você para vir aqui cuidar de mim e eu cuidar de vocês, tem propósito nisso. Tem propósito. Nós somos uma família. Vocês cuidam de mim, eu cuido de vocês. José de Arimateia era da família de Jairo, aquele cuja filha ressuscitou. Sabe daquele Jairo que era um homem importante da sinagoga e a filha morreu e ele correu, pedia a Jesus que pudesse ir em casa para que a menina pudesse sobreviver, e Jesus foi e ela levantou, pois ele era tio dessa criança. Ele se converteu nesse milagre. E ele ficou ao lado do Senhor, fazia parte dos discípulos de Jesus. Esse era José de Arimateia, senador. Se alguém fosse a Pilatos pedir o corpo de Jesus, receberia um? Não. Receberia um? Não. Por quê? Porque a lei dizia, os abutres têm que comer o corpo crucificado. É lei. E aí entra o senador. Pilatos deve ter dito para ele assim, olha, tem aquela lei aí que o senhor sabe. Tem mais textos sobre Arimateia. Marcos 15, 43. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele disse, eu quero a liberação daquele que acabou de morrer. Pilatos não pode. Ele disse, o que precisa? Precisa de papel? Eu vou buscar papel. Precisa de autorização de quem? Eu sou senador honrado. Precisa de mudar a lei? Muda a lei.
O diabo lá embaixo dizia: eu mato esse José de Arimateia. O que aparece agora esse senador? Essa é a hora de aparecer um senador aqui. Os urubus já estão tudo voando lá, meu. Os urubus podem levantar querendo te comer, mas tem um José de Arimateia que está... Oh, glória! Oh, glória! Sempre Deus vai levantar um abençoado para cuidar de você. Esses dias eu estava indo almoçar sozinho, quietinho, aí vi um servo de Deus pregando na calçada. E eu olhei ali na estação vermelha do metrô, o querido pregava sozinho, ninguém parava, ninguém parava, ninguém parava. Meu coração foi tomado pelo Espírito de Deus. Eu fui almoçar, quando eu voltei, o Senhor falou: dá o dinheiro para ele. Eu atravessei a rua, botei a mão no bolso, peguei a primeira nota e botei na mão dele. Deus te abençoe. Ele falou: obrigado, Deus. Eu sabia que eu não ia passar o dia sem comer. Não tinha ninguém ouvindo ele. Mas ele começou a pregar ali porque eu seria o José de Arimateia daquele momento. O Senhor proveu aquele pregador, que eu não sei o nome, nunca vi de que igreja que ele é, mas ele estava com a Bíblia aberta e pregava. E eu disse: seja abençoado em nome de Jesus. A bênção de Deus está chegando na tua vida hoje. Abra as mãos e receba a bênção de Deus. As pessoas podem fechar a porta, mas Deus manda pessoas para abrir a porta. Oh, glória! Ninguém tem poder de fechar as portas da tua vida. Ninguém! Ninguém fecha a porta da tua empresa. Ninguém fecha a porta do teu emprego. Ninguém fecha a porta. Ninguém fecha a porta. Ninguém fecha a porta. Ninguém fecha a porta. Não tem fiscal nesse mundo que fecha a porta da tua empresa. Não tem fiscal. Não tem prefeitura, não tem estado, não tem coisa nenhuma. Ninguém põe a mão no que é teu. Diga glória a Deus. Oh, glória. Oh, Senhor. Oh, glória! Glória a Deus. O inferno está preocupado. O diabo falou: onde que esse José de Arimateia estava? Como é que apareceu? A palavra de Deus diz que na profecia de Gênesis 3,15, de que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente.
Isto aconteceu quando Jesus expirou, diz a palavra de Deus, que ele desceu no inferno. Ele desceu no inferno, livrou os que estavam lá aprisionados. Satanás deve ter resolvido, Senhor, eu penso assim, o que o Senhor veio fazer aqui? Ser corajoso. Claro que, Senhor, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Ele é Senhor do céu, da terra e debaixo da terra. Por isso que ele foi no inferno pisar na cabeça do diabo. As coisas de Deus não é coisa para frouxo. Não é coisa de medroso. As coisas de Deus é para gente forte, para gente corajosa, para gente guerreira. Eu não volto atrás. Eu não volto atrás. Porque tenho coragem, porque tenho força. Porque eu confio na força que recebi de Deus. Não tenho medo de chefe, não tenho medo de coisa nenhuma. O Senhor é comigo, o Senhor é comigo, o Senhor é comigo. Quando você acha que você já perdeu, ele ganhou, ele nunca ganha. Nunca ganha. E o Senhor Jesus chegou lá no inferno. O diabo deve ter perguntado assim: desceu com Miguel? É. Desceu com Gabriel? Cadê o exército? Não precisava. Jesus falou assim: me dá a chave aí. Ó. Me dá a chave. Me dá a chave aqui. Ele deve ter dito assim: então vem buscar. Então vou buscar. Eu não tenho saúde para fazer aqui uns rabos de raia aqui, não tenho. Mas posso ver o Senhor Jesus lá com a perna levantada. Pisa na cabeça dele. Levanta o teu pé aí. Levanta o pé. Pisa na cabeça dele. Pisa. 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 Não é para pisar no pé do irmão. É pisar na cabeça do capeta. Do cão. Para de me atormentar, Satanás. Você não tem poder sobre a minha vida. Pisa na cabeça da enfermidade aí. Pisa na cabeça da enfermidade. Vai embora, vai embora, vai embora. Pisa nela. Tua casa não é lugar de doença. Tua casa é lugar de bênção. Quem está em crise financeira, desempregado, pisa na cabeça da crise, pisa na cabeça dela. Diga assim: cheque especial, em nome de Jesus. Você não vai me matar, não vai me tirar com juros todo o meu sangue, a minha força. Está repreendido em nome de Jesus. Repreende o que está te incomodando. Repreende. O que está te incomodando hoje? Já estou ficando sem fôlego. Oh, glória. Santo Deus. Só o Senhor é Deus. A coisa mais gostosa é que o Calvário não é o fim. O Calvário não é o fim. Não é o fim. Vamos ler o que aconteceu, Marcos 16. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas,
pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter-lhe falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Ô, glória! Eu quero perguntar para a igreja: Jesus está na cruz? Não. Quando ele estava na cruz, eu estava com ele? Eu estava. Não estou seguindo ele? Agora que ele foi tirado da cruz, eu estou seguindo. Para onde foi Jesus? Assentar-se à direita de Deus. E eu fiquei para trás? Eu estou seguindo. Eu vou preparar lugar, venho buscar e vou levar vocês comigo. E onde eu estiver, estarão vocês também. Eu não estou atrás do meu avô, da minha avó, da minha tia, dos meus amigos. Estou atrás do Filho de Deus. Quem quiser ir comigo, que vá. Eu não volto. O mar fechou lá atrás. Fechou a porta para mim não voltar. E agora eu vou. Onde ele estiver, eu vou estar. Adorando a Deus. Amém. Esta é a palavra de Deus para você. Essa madrugada eu estava muito doente ali, passando ali aquela dificuldade, e eu dizia assim: culto hoje vai ser bom. Eu sei que a palavra hoje vai ser forte, que o diabo estava incomodado. Entendeu? Incomoda o inferno. Incomoda o inferno. Ao ouvir uma palavra como essa, não fique nenhuma dúvida no teu coração. Eu tenho hosana, tenho crucificação. Mas a crucificação não é o fim. Não vai acabar. Os teus problemas não é o teu fim. Você não vai acabar desse jeito. Eu não vou acabar. Nas minhas lutas, nas minhas dificuldades, eu vou ser abençoado. Vai chegar um momento que é só hosana, só hosana. Ali o último versículo que nós lemos é só hosana, é só hosana. Esqueça de coisas comuns, mas as coisas importantes guarde no teu coração. Não conhecemos os amigos pelas horas boas. Os verdadeiros amigos conhecemos nas dificuldades. Amigo de hora boa é Judas. Covardes, mentirosos, caluniadores. Quantas pessoas passaram por aqui, saíram, falando mal, dizendo coisas. Os meus amigos, por isso que ele diz, foram porque não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, estariam aqui. Entendeu? Deus está ao lado de cada um de vocês. Não há nada que possam fazer
Os teus inimigos serão todos. Né? Renato falou uma coisa bonita hoje. Alguém perseguiu e disse, mas eu tinha uma vontade assim de amaldiçoar o cara. Ele abençoou, comprou um presente e deu para o cara. O cara ficou tão desenchavido que não sabia nem se recebia ou não. Esses dias ele foi lá despedir. Eu disse, pois é, foi mandado embora, não sei nem porquê. Não precisa amaldiçoar. Abençoa. Porque aqueles que te perseguem darão conta disso. Darão conta disso. Os que fizeram mal a você darão conta diante de Deus. Eu abençoo a todos com a riqueza desta palavra. Em nome de Jesus. Amém.